Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Acho que essa apresentação do Daniel hoje facilita bastante minha vida, porque está razoavelmente simples de se fazer o link entre os cenários e os fatos que ele apresentou e o comportamento do mercado ao longo do mês de maio e o comportamento da nossa carteira e a nossa alocação, né? Como é que nós estamos posicionando o fundo daqui para frente, né? Então, começando como sempre, pelo mercado internacional, pelo mercado americano, obviamente, como ele mostrou, essa dicotomia, essas duas surpresas, cada uma com um lado, né? Entre mercado de trabalho e inflação, deixou o mercado um pouco em compasso de espera, né? E acho que agora tem a expectativa grande com o que vai acontecer com o payroll dessa próxima sexta-feira, mas o fato é que você ainda teve assim condições do Banco Central americano continuar no discurso que vai ser paciente, que a inflação é transitória e que ele vai olhar muito para o mercado de trabalho, né? Está acontecendo alguma coisa que a gente achava que só acontecesse no Brasil, mas está acontecendo nos Estados Unidos um fato anedótico de que parte desse mau desempenho no mercado de trabalho é que as pessoas não querem voltar para o trabalho, estão recebendo os cheques do governo ali e portanto, enquanto eu estou recebendo isso, eu vou deixar para procurar emprego mais para frente, e aí você vê McDonald's, algumas coisas inéditas, pagando para a pessoa ir para a entrevista, né? Então, acho que isso é um pouco temporário, assim como também na nossa cabeça essa inflação, a gente está nesse debate do lado dos que acham que ela vai acabar sendo transitória também. Obviamente, quando você tem Estados Unidos crescendo 10%, como cresceu nesse segundo trimestre, fechando o ano em torno de 7%, China que vai crescer perto de 9%, Europa agora no segundo semestre um crescimento assim que há décadas ela não tinha. Acho que tudo isso acaba gerando, né, um desequilíbrio entre demanda e oferta, mas que a gente acha assim, que você vai ter, são 2 anos de crescimento acima do potencial, né? Este ano, o ano que vem ainda cresce acima do potencial, porém já num nível muito mais acomodado, né, em relação ao desse ano. Então, a gente tem a impressão que o Fed vai conseguir aí conduzir vamos dizer, esse aperto, né, tirar toda essa acomodação da política monetária com calma, do jeito que ele está dizendo que vai fazer, né? Então, a gente vai ter, quando a gente olha aí nos vários discursos dos officials do Fed, você vê que eles estão subindo o tom, mas com muita calma, né? E eu acho que assim, o mercado gosta de criar narrativas, mas basicamente o que vai acontecer em algum momento entre agosto e setembro, ele anuncia mais ou menos como vai ser o modelo de tapering. Em janeiro do ano que vem ele começa, o que na nossa cabeça vai ser aí um processo de 1 ano, com uma redução mensal até você fechar 2022 com o Fed fora do mercado de compra de papel do governo, e depois, em 2023, aí sim você vai ter que analisar, eles lá vão analisar mercado de trabalho, inflação, para poder definir quando é que o juro começa a ser normalizado, você tira o juro de zero. Enquanto isso, a gente teve, assim, o mês de maio foi assim, muito em linha com esse pano de fundo, ou seja, os juros que vinha subindo ao longo do ano perdeu o momento, né? Então foi aí um mês em que o juro ficou num range, fala um pouco de 30 anos, que é o que a gente tem na carteira, subiu 10 bases, caiu 10, 11 bases, quase que acabou o mês no mesmo lugar, né? Então, claramente, aquela pressão de alta de juros deu uma acomodada em função até desses dados mix, né, misturados. As bolsas também, né, até se comportaram melhor, porque maio sazonalmente é um mês pior para a bolsa, você tem muita saída de liquidez por pagamento de impostos, etc. De qualquer forma, as bolsas também andaram de lado, né? A gente teve a NASA que acabou
com quase 2 para baixo, o S&P com meio para cima. Acho que, assim, quase você teve aí um pouco de quem estava mais para trás, recuperou um pouquinho, mas, assim, na média, as bolsas americanas andaram de lado em maio, né? E nisso tudo, quem acabou assim performando pior foi o dólar, né? Nesse cenário de acomodação dos juros, bolsa de lado, o dólar acabou também perdendo quase que contra todas as moedas, tem algumas exceções, mas contra G10, contra emergentes, foi um mês em que o dólar aí acabou perdendo valor, né? Aí a gente olha o resto do mundo, né? Europa acelerando a vacinação, os números também surpreendendo para cima, o próprio ECB soltou as projeções deles com melhora no crescimento esperado, então isso ajudou as bolsas no resto do mundo a performarem melhor, emergentes performaram bem, Europa performou bem, então acho que isso aí é um pouco daquela, né, aquela divergência, o excepcionalismo americano que agora começa, quando a gente avança em direção ao segundo semestre, você começa a ter aí alguma convergência, né? E então um pouco isso explica o mercado, um mercado que foi mais tranquilo. E aqui no Brasil a gente teve aí finalmente uma situação em que nós deixamos de ser o pior aluno da classe sempre, né? Sempre pior bolsa, pior moeda. Então a gente teve aí o real não chegou a ser a melhor moeda, mas esteve entre as melhores no mês, né? Com quase 4% de valorização. A nossa bolsa também, quando comparado com os outros emergentes, ou seja, todos os índices vistos em dólar, a nossa bolsa realmente outperformou o resto dos emergentes. Então, um mês aí bom para o Brasil também, e acho que muito em função de algumas melhoras até que o Daniel aí comentou. Então, a gente consegue ver que o fiscal, apesar de todo o ruído, continua ali, você tem ali Paulo Guedes e equipe econômica na contenção, né? Pressão de tudo quanto é lado, o presidente mais ou menos, mas a equipe econômica fechada, tentando defender do jeito que dá, e acho que conseguiram. Tem pressão, inclusive, que era a nossa maior preocupação, que a gente viu uma fritura grande em cima do ministro, isso também parece que acalmou, acho que foi muito bom no relacionamento com o Congresso essa vitória do Arthur Lira, né? Então parece que ele realmente está querendo fazer essa agenda aí de reformas evoluir, como ele fala, na medida do possível, né? O bom é inimigo do ótimo aqui no caso, né? E portanto isso aí realmente empurrou os ativos, com exceção, né, da parte ligada mais à inflação, ligada mais à taxa de juros, né? Continua ainda sendo o ponto de preocupação quando a gente olha os indicadores locais, né? Isso posto, assim, a carteira performou bem quando a gente gosta de olhar entre os 3 grandes mercados, juros, bolsa e moedas, né? Os 3 grupos gerando retornos positivos, né? Alguns destaques, no caso de juros, quem contribuiu bastante foi o cupom cambial, que acho que vocês lembram, no nosso call passado, era aí uma posição em que a gente tinha muita convicção e portanto, estava com uma posição relativamente grande aí naquele spread do cupom cambial contra a taxa de juros lá fora, que estava negativo, né? Estava invertido, a gente achava que isso deveria corrigiu, né? Já está flat, né? A gente acha que ainda pode, o natural seria ter alguma inclinação positiva, mas já uma parte do movimento que a gente esperava aconteceu, inclusive ajudando bastante aí na performance do fundo, né? Outro destaque foi a parte de Bs/inflação também, que no complexo juros deu a segunda contribuição, mercado de pré-fixado nada,
e os juros lá fora acabaram um pouco para baixo, um pouco em função da parte de juros americanas, que não performou, e o outro pouco vindo da posição em México, que também performou mal no mês passado. Na parte de moedas, destaque o real, e aí não só o viés vendido que a gente carregou ao longo do mês, mas também a gente acha que com o juro começando a ancorar mais a moeda, né, quando você trabalha a normalização da taxa de juros, para nós era claro que isso tinha que ter um efeito na moeda. A gente também aí tem montado estratégias de venda de volatilidade, né, porque a volatilidade também caiu bastante, e acho que essa é uma das razões, né? E também aí moedas fora o real, que foi a maior contribuição, mas as posições de moedas asiáticas, né, tanto Coreia como o Yuan, acabaram ajudando aí no retorno desse grupo. E, por fim, Bolsa. Né? Bolsa, a gente tinha realmente feito uma mudança no nosso mix, né? Reduzido bastante a parte offshore e aumentado o Brasil, né? E acho que essa estratégia funcionou. E mesmo a parte offshore, o que a gente hoje tem é um valor relativo entre o setor de energia e o setor de small techs, né? Comprado em energia, vendido em small techs. Isso também funcionou o mês passado e está funcionando esse mês de volta, né? Então, acho que, assim, entrando um pouco mais no detalhe, é isso. A gente segue na parte de moedas ainda vendido no dólar real, mas controlando muito o tamanho, né? A gente preferiu dividir vamos dizer, essa visão mais positiva entre o direcional e a venda de volatilidade. Na parte de moedas lá fora, sim, continuamos com uma posição de asiáticas contra o dólar, e depois são só posições de valor relativo. A gente tem aí uma posição até grande comprada em pound e vendido em franco suíço, e tem uma outra posição comprada em euro, vendido em ien. Né? Então, eu diria que um terço da alocação em moedas lá fora está contra o dólar, e 2/3 está em valor relativo nessas moedas que eu comentei. Na parte de juros, a gente preferiu aumentar um pouco a B. A gente está numa B relativamente curta, estamos na B24, a gente acha que ela está com juro real próximo de 3%, e embora a gente veja aí o Banco Central até mudando um pouco o discurso e adotando aí o ajuste completo, não um ajuste parcial na taxa de juros para em direção ao neutro, né? Me parece que ainda tem uma assimetria no carrego, assim, um papel que rende 3% de juro real contra um Banco Central, assim, que vai, ainda por um período, rodar negativo, né, com juro real negativo, e vamos ver se ele acho que faz o que a gente espera e acaba neutralizando o juro lá na frente. Parece que é um papel ainda bom para se carregar. Já no pré, a gente realmente continua ainda só na base de trade de curva, alguns valores relativos ali, sem muita vontade nem de aplicar, nem de tomar, porque a gente acha que continua tendo um técnico difícil, né, do ponto de vista dos leilões semanais, a quantidade de dívida que o Tesouro tem que rolar e emitir para cobrir o déficit, né? Então, não nos parece muito atraente essa posição no pré-fixado. E na parte de bolsas é isso, a gente veio aumentando ao longo do mês, né? Chegamos aí na virada com uma alocação que fazia tempo que a gente não tinha, mas agora, nos 129 mil, a gente já começa a pensar em recalibrar de novo. Obviamente, quando a gente olha múltiplos, né, bolsas americanas, nós estamos falando aí de múltiplos em torno de 22 vezes, né? Então, acho que tem pouco espaço para expandir o múltiplo lá fora. Esses 22 vezes já
leva em conta um crescimento de lucro muito forte esse ano, né? Em torno de 30% com as empresas lá. Então, me parece que assim, o upside está um pouco mais limitado, né? Falando em S&P, estamos rodando em 4.200, acho que o target seria 4.400, parece ter um upside menor, mas a gente acha assim, que o cenário como um todo é bom para ativo de risco, então a ideia é assim, esperar um pouco, alguma oportunidade, algum drawdown eventual para voltar a alocar no mercado lá fora, né? E aqui a gente estava falando em múltiplos de 13, quanto os emergentes estão rodando na média em 15 vezes, né? Então, em tese, o Brasil ainda teria algum catch-up para fazer para se nivelar junto com os demais emergentes, mas agora a gente nesse nível já começa aí a remover um pouco do overweight que a gente tinha feito na carteira de bolsa, né? Eu acho que basicamente isso é o resumo das posições, e aí a gente fica aí à disposição para perguntas. Perfeito, Calabrese, obrigado. A gente tem algumas perguntas, começando primeiro para o Daniel, em relação ao câmbio. Daniel, além do fiscal, quem tem mais força no atual cabo de guerra do preço do dólar? Termos de troca, CDS, cupom cambial, diferencial de juros, ou balança de pagamentos, e por quê? Olha, eu acho que... Assim, o termo é engraçado, quando a gente faz esses modelos de câmbio, o termo de troca parou de importar, porque se fosse pelo termo de troca, o câmbio teria que estar bem mais apreciado, mesmo controlando pelos riscos fiscais. Eu acho que, assim, da mesma forma que desde 2017 e 2018, o diferencial de juros que foi caindo, né, ao longo do tempo, importou muito para a performance do câmbio, né, que veio desvalorizando. Eu acho que agora o inverso é válido, né? Então, assim, acho que o Banco Central já está precificado na curva, né? Uma boa normalização aí de juros. Eu acho que isso daí ajuda por vários pontos, né? Primeiro que você, enfim, as empresas que estavam pré-pagando dívida lá fora para emitir aqui dentro, esse negócio começa também a chegar ao fim. Você também tende a inibir um pouco a saída dos investidores, né, das famílias aqui que começaram a investir mais pesadamente lá fora. Obviamente que isso aqui parece ser algo mais secular, né, de você, enfim, diversificar investimentos. Então, acho que os juros ajudam nesse sentido do lado financeiro. O balanço de pagamentos, né, pensando ele como um todo, e aí colocando a balança comercial, uma coisa que a gente teve muito, que a gente até estudou mais recentemente, por que a nossa balança comercial era tão grande, só que a gente não via esses dólares no mercado de câmbio aqui, né? E aí uma das explicações é justamente essa questão das empresas usando esse, né, você exporta, deixa o caixa lá fora e usa esse caixa para outra coisa. E que outra coisa é essa? Né, geralmente é pagar dívida lá fora e tal. Então talvez a gente comece a ver, né, o mercado de câmbio mais ofertado aqui, né, que é o que eu falo quando você tem uma melhora aí do fluxo para frente que a gente imagina, né? Justamente porque parece que a gente vai ter uma balança de 70, 80 bi, e aí boa parte desses dólares agora, de fato, vai entrar. E, então, assim, só que, de novo, se a gente tirar o teto de gastos, toda essa melhora que a gente pode ver no câmbio por conta do diferencial de juros impactando, né, todas as contas, e nossa balança comercial que está super forte, pode ir por água abaixo. Mas, de novo, assim, nosso cenário é que, pelo menos no curto prazo, a gente continue vendo aí enfim, o risco fiscal um pouco mais ameno, né? E esses outros fatores aí de Banco Central mais hawkish, juros subindo, impactando no resto. Então, a gente tem esse viés aí otimista, né? Então, o câmbio pode continuar escorregando, enquanto a paz relativa, né, do fiscal continuar, e a gente vê esses outros fatores aí, que são fatores globais, né? E idiosincráticos, o Brasil sendo um país numa posição mais hawkish, né? Apesar da impressão que o discurso do Banco Central é dove, né? O Brasil é o país que tem mais subido juros aí recentemente. Perfeito, obrigado.
Agora, direcionando as perguntas para o Calabrese. Calabrese, a primeira pergunta que a gente tem aqui voltada para commodities. Qual é a visão da Guard para commodities, levando nos fatores ligados à demanda por consumo e investimento e as dificuldades de expandir a oferta? A gente acha que o mercado de commodities, ele, na sua maioria, ele realmente vai apresentar esse ano e o ano que vem um certo desequilíbrio aí, né? Porque o mundo vai crescer acima do potencial, e dessa vez não é só a China, né? Porque normalmente era a China que gerava toda essa demanda, agora, inclusive, a China está incomodada com a alta dos preços das commodities, está tentando segurar, criando algumas medidas lá, mas como não é só ela, né? Como o resto do mundo também está crescendo forte, e principalmente os Estados Unidos vê aí com esse pacote de infraestrutura, o mercado de housing lá está muito aquecido, então disparou o preço da madeira que eles usam muito para a construção de casas lá. Então, assim, você vai ter aí, acho que 2 anos, pelo menos, de mercado bastante apertado, né? E dessas commodities, a única que, vamos dizer, você consegue aumentar a produção sem grandes dificuldades, mas você tem o dono da bola, é o petróleo, né? Então, a gente acha que com essa reabertura você vai ter uma recomposição da demanda via a parte das aéreas, né? Da parte de aviação, e vai depender um pouco lá da OPEC, quanto é que ela vai querer, porque se ela normalizar, não colocar mais petróleo no mercado, você pode continuar ainda a ter os preços com algum upside. Mas já foi uma boa volta, você voltou aí hoje, o petróleo está, vamos dizer, na máxima de 2 anos e meio, mais ou menos, né? E quanto ao resto, eu acho que a Iron Ore você vai continuar com demanda por causa do aço, por causa de infraestrutura, você tem toda essa parte de energia renovável que também está batendo ali em cobre e outras metálicas, né? E a gente acha assim que nos próximos ano e meio, 2 anos, essa demanda vai continuar muito forte, vai dar sustentação para preço. Do ponto de vista de carteira, né, a gente tem refletido isso mais na parte de bolsa, né, nos setores que a gente tem uma maior alocação, como eu comentei já, a parte de energia é um dos setores, mas a parte ligada a metais, a mining também, né? Então, a gente procura, assim, refletir essa visão positiva para commodities mais na carteira de bolsa. Perfeito. Seguindo com as perguntas, a gente tem outra, Calabrese, voltada para juros. Calabrese, recentemente tem se falado sobre a melhor fiscal devido à maior atividade, bem como inflação. Como isso conversa com os atuais prêmios dos juros reais e nominais? Muda algo e por quê? Eu acho que o juro real ele já vinha assim muito baixo, né? Então acho que parte disso ajudou aí nessa inflação que a gente mais alta que a gente está tendo que enfrentar agora, né? Então acho que a gente agora passa por um processo de normalização desse juro real negativo, mas eu não sei se ele vai chegar aí nos 3% que você consegue encontrar nas NTNs. Então, as NTNBs me parecem de 3% para cima aí de cupom, né, de juro real, me parecem ser provavelmente uma alocação com retorno positivo, e com uma assimetria, caso o Banco Central seja mais dobre do que deveria. Eu acho que não, acho que ele rodou um pouco atrás da curva e agora está tentando fazer o catch-up, por isso que ele está fazendo esse ciclo já na base dos 75 Bs por reunião, e a gente acha que é isso, que ele, assim, os próprios modelos dele vão indicar que o ciclo vai ter que ser um pouco maior, né? Com relação ao pré, realmente, eu acho que uma parte do prêmio era o fiscal, mas esse problema do fiscal ele não está resolvido, né? Ele
vamos dizer, ele foi contido, né, a duras penas, aí, como eu falei, a equipe econômica montou uma contenção ali, mas a gente sabe que o Congresso, principalmente o Senado, está com um viés muito gastador. Esse novo Senado aí que surgiu na última eleição, ele tem pouco comprometimento com o fiscal, então me preocupa um pouco, não acho que o fiscal está resolvido, a gente vai seguindo, montamos nosso índice ali, mas acho que o pré tem ainda um pouco mais de risco, tem um técnico ruim, em função de todo o papel que vem a mercado. Eu gosto menos ainda, acho que mesmo com essas melhorias aí que o nosso cliente comentou, para nós ainda não está claro que a alocação no pré pode ser uma boa alocação. Não. Beleza, Calabrese, obrigado. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no horário final do nosso call. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando que o call ele fica gravado na nossa página no YouTube. Então, caso vocês queiram reassistir ou tenham qualquer dúvida, basta acessar a nossa página, Guard Asset Management. E também, se vocês quiserem que a gente envie, é só solicitar via o e-mail clientes@guard.com.br, seja a gravação do YouTube ou também a apresentação utilizada aqui dentro do call. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos e estamos à disposição. Uma boa tarde para todos.